13 de outubro, Café com Deus Pai. Presença transformadora de Jesus. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Iniciar o dia com Jesus é o alicerce para uma jornada extraordinária. Ao despertar, devemos convidar Deus Pai para guiar nossos passos, pois em Atos, capítulo 17, versículo 28, está escrito que nele vivemos, nos movemos e existimos. E isso não se trata apenas de uma formalidade, mas de reconhecer que Ele é o autor da vida e merece nosso amor e devoção diariamente. Muitos vivem uma vida fragmentada e muito aquém. Aquém significa muito abaixo de seu real potencial, por negligenciarem a presença transformadora de Jesus. Jesus pode transformar a sua vida e mostrar que você tem um potencial que vai além do que você pensa ou do que você imagina. Continuando aqui na leitura. Embora Ele esteja sempre conosco, reservar um tempo exclusivo para adorá-lo e buscar sua orientação é uma prática essencial. Afinal, foi Ele quem redimiu nossa vida, nos reconciliou com Deus e abriu-nos portas para a eternidade ao enfrentar o sofrimento e triunfar sobre a morte. Foi Ele que, comentando essa parte final, redimiu nossa vida. No momento em que Ele aceitou vir do céu para essa terra, assumindo a forma humana, e aceitou morrer naquela cruz de maneira humilhante, como um malfeitor, Ele nos reconciliou com Deus. E Ele abriu para nós a porta para a eternidade, porque todos os que recebem Jesus podem se achegar a Deus e partir dessa vida para a eternidade com Ele. E Ele fez isso ao enfrentar o sofrimento que Ele enfrentou e triunfar sobre a morte. Ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Prosseguindo aqui na leitura, ao passarmos por angústias e aflições, Jesus se torna a âncora de nossa alma, não permitindo que nos percamos em meio às tempestades e aos mares revoltosos da vida. Nele encontramos não apenas alívio, mas também a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis, sua luz nos guia. Por mais pesados que sejam os fardos da vida, saiba que ao lado de Jesus, eles são aliviados. Não é mais necessário viver carregando os pesos de uma vida repleta de medos e paralisias, pois Jesus está à nossa porta. Basta tomarmos a importante decisão de abri-la e deixar que Ele entre, para então vivermos uma vida leve, abundante e segura. A frase de hoje é: enquanto Jesus for a âncora, o seu barco estará seguro. Hoje é o dia 286 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Pedro, capítulo 3, e a palavra-chave de hoje é alívio. Antes de irmos para a leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler aqui alguns textos que servem para alicerçar a nossa fé em Deus
diante dessa mensagem que lemos hoje? A mensagem de hoje fala que existe uma presença transformadora de Jesus. A mensagem que lemos hoje diz que quando nós vamos até Ele, Ele faz uma mudança, uma transformação em nossa vida. Que quando vamos até Ele, podemos viver além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos, além daquilo que estamos vivendo nesse tempo. Muitos estão dentro da igreja, muitos estão lendo a Bíblia, frequentando cultos, mas os anos estão passando e as pessoas estão perguntando: Deus, a minha vida vai ficar dessa forma? A minha vida vai ficar sempre nessa mesmice? Não haverá o cumprimento das suas promessas? O Senhor não vai fazer algo novo? Eu escuto tantas vezes o Senhor dizer que vai fazer algo novo, mas esse algo novo nunca vem, nunca acontece. Então, a mensagem de hoje nos mostra que Deus quer fazer o algo novo. Ele quer mudar a mesmice. Ele quer levá-lo, ele quer levá-la para além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você está vivendo. Ele quer se revelar e mostrar a glória dele para os seus filhos. Mas para que essa presença transformadora de Jesus transforme, mude a sua história e leve você para novos lugares, para novos caminhos, é preciso que você o busque, é preciso que você faça a sua parte de intensificar o relacionamento com ele. Pense que você fala mais dos teus segredos, de quem você é, do que você gosta para as pessoas que procuram mais a sua companhia. Quanto mais as pessoas buscam a sua companhia, mais você vai contando a respeito do que você gosta, das cores que você gosta, das roupas que você gosta, do que você quer fazer. Mas quando uma pessoa mantém-se distante de você, você não vai abrir aquilo que você pensa, as suas ideias, aquilo que você sonha, aquilo que você projeta. Da mesma maneira acontece com o seu relacionamento com Jesus. Quanto mais você entra no seu quarto e fala com ele em secreto, dizendo: Deus, eu sinto falta de novas roupas. Deus, eu só tenho um calçado e eu gostaria de ter o segundo e o terceiro. Deus, o Senhor sabe como eu estou insatisfeito com esse local de trabalho, porque eu tenho estado aqui, tenho dado todo o meu sangue, o meu esforço, não tenho recebido o devido reconhecimento e tenho me sentido menosprezado, diminuído. Será que a minha vida vai ficar assim? Deus, eu já tentei tantas vezes começar esse negócio. Comecei, fracassei, comecei de novo, fracassei de novo. Agora estou na terceira, na quarta tentativa e as coisas estão difíceis. Como eu faço? É preciso dizer e pedir a Deus que dê orientação. Ore dizendo: Deus, me apresenta pessoas que possam me tomar pela mão e me ajudar. Deus é o dono da terra, da sua plenitude e de todas as pessoas. Você encontra essa palavra em Salmo 24, versículo 1. Lá está escrito assim: do Senhor é a plenitude da terra, e todos os que nela habitam. Deus conhece todos os que nela habitam. E Deus é aquele que coloca no caminho dos que confiam nele outro filho, outra filha dele para ajudar a um e a outro. Mas para que isso aconteça, é necessário que você esteja totalmente conectado com ele, totalmente ligado a ele, para que ele possa ver que no seu coração existe somente Jesus e a vida eterna.
Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele começa a abrir os caminhos aonde não existem caminhos. Ele abre portas aonde você não está vendo que existem portas. Ele nos apresenta pessoas. E como é bom quando o Senhor nos apresenta pessoas. São pessoas que Ele prepara circunstâncias para que elas nos sejam apresentadas e que nos levam para a rota e o caminho certo. Então, Ele quer fazer essa transformação na sua vida, mas para que Ele possa fazer essa transformação, você precisa ser mais amigo de Jesus. Você precisa entregar mais dos seus segredos para Jesus. Quantas vezes você entrega os seus segredos para o seu pai, para a sua mãe? E não há problema nenhum nisso. Os nossos pais são os nossos apoiadores, mas muitas vezes eles são limitados. Eles não têm conhecimento e não têm como saber que direção mostrar. Quantas vezes você conta com seu marido, com a sua esposa, às vezes com um filho, às vezes com algum amigo, mas todos são limitados. E por isso você precisa buscar a Deus e pedir a Ele que mostre aquilo que vai além daquilo que você não pode ver agora. Então, coloque Deus em primeiro lugar e busque primeiro a sua salvação e o aprofundamento da sua vida com Ele e coloque detalhadamente aquilo que tem afligido a sua alma diante dele em oração. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim. Veja o texto aqui de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6 aqui em negrito no topo da tela. Não estejais inquietos. Tem uma outra versão que diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Então é pela oração e pelas súplicas que você apresenta todas as vossas petições. Ele fala aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, ou seja, ao contrário disso, ao invés de ficarem inquietos, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. O que significa isso? Com ação de graças. Você deve pedir a Deus e já agradecer, já tomar posse, dizer: Deus, eu preciso disso e eu já agradeço, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Então você deve sair da sua oração e já começar a buscar pessoas, caminhos, meios, formas, porque quando você fala com Ele e você agradece a Ele, Ele já está agindo em seu benefício. Tenha fé. O que é a fé? Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o que é a fé. Aqui no topo da tela, Hebreus, capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. A fé é um fundamento firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo fisicamente, mas com os olhos da fé, você fala: eu sei que isso já está comigo. O Senhor já me deu. Então, a fé é a confirmação, é a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo fisicamente, mas você já toma posse, você já agradece, você já coloca na mão de Deus e já começa a agir em direção àquele resultado. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Ah, então significa que é para eu pegar o empréstimo de 15, 20, 30, 50, 100, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais, 600, 700 mil, 1 milhão e colocar num negócio? Deus não está dizendo para você fazer coisas imprudentes, mas você precisa já pesquisar, verificar como funciona a contabilidade de uma empresa e ver como é que funciona aquele negócio. Aqui no livro de Tiago, veja o que Tiago escreveu. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Versículo 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele fala: fiquem alegres quando vocês caírem em muitas tentações, em muitos desafios, em muitos problemas, em muitas situações difíceis. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, os desafios, como eu vou fazer, como eu vou chegar ali, isso tudo são provações, são desafios que você precisa ir estudando, buscando conhecimento, buscando informação, sabendo que esse desafio serve como uma prova da vossa fé. Você não vê, então você precisa crer que Deus está com você e avançar no sentido de fazer as coisas passo a passo com o direcionamento dele. E essa paciência de fazer passo a passo as coisas, você só vai acessar se você estiver em oração e tiver um profundo relacionamento com ele. Ele vai dizer a você: meu filho, minha filha, agora você pode dar o seu passo até aqui. Hoje você vem até aqui. A prova da vossa fé produz a paciência e você vai desenvolver e crescer as coisas com paciência. Não é para você sair loucamente pela sua vontade, sem direcionamento nenhum a respeito do que é para fazer no seu dia a dia. Mas é necessário você ter a visão. Eu vou chegar ali porque essa visão que eu tenho desse negócio, de acordo com aquilo que você acredita, vai fazer com que você dê os passos. Se você não vê e se você fala assim: eu não posso nada, eu sou muito fraco, eu não sei de nada, Deus não está comigo, eu nunca vou conseguir. Se você age assim, aí com certeza você não vai sair do lugar. Então é preciso ter a visão, é preciso ter a fé, é preciso dizer: eu sei que eu vou chegar ali. Com o Senhor, eu vou chegar ali. E eu vou usar isso que eu vou receber para o reino dele. Vou entregar antes de tudo a minha vida completamente para ele, porque a presença transformadora de Jesus não é sobre esse potencial das coisas terrenas, mas é sobre o que você faz com essas coisas terrenas que Deus coloca nas suas mãos para que você potencialize o reino dele. Quanto mais você recebe, mais você pode colaborar com o reino dele. E você quer para o seu deleite, para o seu prazer ou para o reino dele? Vamos falar um pouco disso, mas antes vamos terminar aqui o texto de Tiago. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Versículo 4: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quando você não sabe como fazer, você acredita, você tem fé,
mas não sabe como. Então você vai pedir a Deus que dê sabedoria. Mas veja o que diz o versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja o versículo 8. O homem de coração dobre, o coração dobre significa o coração dividido, o coração com dúvida. O homem de coração cheio de dúvida é inconstante. Um dia ele acorda animado e ele faz o que tem que fazer. No outro dia ele acorda desanimado. Será que vai dar certo? E aí ele não faz mais. Então, o homem de coração duvidoso é inconstante em todos os seus caminhos. Então, aquele que não segue firmemente, com confiança, acaba desistindo. Agora, veja aqui o livro de Tiago, no capítulo 4. Vamos para o capítulo 4, Tiago, capítulo 4. Veja aqui o que dizem os versículos 1, 2 e 3. 1. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, ou seja, em vossos prazeres. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. 6. Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Esse texto está dizendo para nós que no mundo existem muitas pelejas, discussões, guerras e conflitos em razão do sucesso de umas pessoas em relação às outras. E as pessoas ficam ali. Eu também quero ter o meu negócio, eu também quero prosperar, eu também quero avançar. E muitas vezes isso cria guerras e contendas entre as pessoas. Mas ele fala aqui no versículo 2, vocês cobiçam, ficam olhando, desejando e querendo e não recebem, vocês não têm. Vocês muitas vezes ficam com inveja do que o outro tem e ficam com cobiça e vocês não conseguem alcançar. Vocês combatem, se esforçam, guerreiam e não conseguem. E por que vocês não conseguem? Versículo 2, porque vocês não pedem. Aí o versículo 3, quando vocês pedem, vocês não alcançam, não têm resposta, não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para gastar nos próprios prazeres. Vão até Deus pensando que Ele é um empregado, como o gênio da lâmpada mágica, para fazer a sua vontade. Mas Ele não é empregado de ninguém. Ele é o Senhor. Como nós falamos no Salmo 24, no versículo 1, está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Ele é o dono da terra e de toda a terra, e de todos os que moram na terra. Ele é o Senhor. E muitas vezes pessoas vão até Ele pensando, eu posso pedir para Deus, Ele vai dar o que eu quiser. Mas não é assim. Tiago explica. Vocês ficam com cobiça e com inveja, vocês podem pedir a Deus, como nós lemos lá em Filipenses 4:6. Não fiquem inquietos por nada, não vivam ansiosos por nada, coloquem tudo em oração, pedindo para Deus. Mas Tiago esclarece, quando você for até Deus e pedir algo para Ele,
lembre-se de que a primeira transformação que Ele quer fazer em sua vida é relativa à salvação da sua alma. Ele quer que você esteja completamente com Ele. Para Deus, não há problema algum em abençoar os seus filhos, mas há um grande problema quando os seus filhos estão se perdendo com cobiças e com invejas, olhando as coisas terrenas, querendo crescer seu negócio, querendo e cobiçando coisas dessa vida, esquecendo do cuidado com a sua alma. Então ele está dizendo: vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem como se ele fosse um servo, um empregado de vocês que tem que fazer a vontade de vocês para vocês ficarem com os prazeres de vocês. E Deus não responde quando vamos até ele nessa forma. Não recebem. Aí o versículo 4 é um pouco pesado, porque Tiago fala assim: vocês são adúlteros e adúlteras. Um adúltero é uma pessoa que é infiel ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa. E a Bíblia nos mostra que a igreja é a noiva de Jesus. Então, quando as pessoas estão buscando Jesus para alcançar as coisas dessa vida, querendo e dando atenção nas coisas desta vida, estão trocando Jesus pelas coisas dessa terra. Então ele fala: vocês são adúlteros, vocês são adúlteras, vocês estão querendo mais as coisas dessa terra e traindo a Deus, traindo ao Senhor Jesus. Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se vocês querem o mundo, as coisas dessa terra, querendo buscar a Deus pelas coisas dessa terra, então vocês são traidores. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí no versículo 5, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Na Escritura diz que o Espírito Santo que mora em nós, que é o Espírito de Deus, ele tem ciúmes da nossa alma. Ele tem ciúmes quando nós começamos a olhar para o mundo e para a terra e para essa vida. Porque quando olhamos apenas para esse mundo, para essa vida, estamos abandonando a Deus, estamos nos distanciando dele. Assim como um marido ou como uma esposa que olha para um outro homem, para outra mulher e começa a ir atrás do outro homem e da outra mulher, começando a ser infiel, assim também, quando nós começamos a olhar para as coisas desse mundo e começamos a esquecer do relacionamento com Deus, Deus tem ciúmes. O Espírito olha e fala: é meu, é minha, mas está indo por outro caminho. Agora o versículo 6, antes ele dá maior graça, maior força para aquele que continua com ele. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. O soberbo é aquele que fala: deixa eu seguir o meu caminho agora, deixa eu tomar as rédeas da minha vida. Ele dá, porém, graça aos humildes. Graça, ele dá força, ele dá renovo, ele dá a presença do Espírito Santo, ele dá calma e dá direção para aquele que é humilde, para aquele que reconhece: Deus é o meu Senhor. Versículo 7. Se ele dá mais graça aos humildes, então sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti às tentações, resisti às coisas que querem levar os seus olhos, o seu coração, os seus desejos, os seus pensamentos para as coisas desse mundo. Chegai-vos a Deus, versículo 8, e ele se chegará a vós. Aproximem-se dele. Como nós lemos, a presença transformadora de Jesus exige que nós acordemos e falemos com Deus. Exige que nós coloquemos como prioridade a busca do seu reino. Quando fazemos isso, nos achegamos a ele, ele se achega a nós.
Limpai as mãos, pecadores. Pecadores são aqueles que erram o alvo, erram o objetivo. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Pecador é o que erra o alvo. Limpai as mãos, pecadores. Acertem o alvo. Priorizem a presença de Jesus. E vós de duplo ânimo. Quem tem duplo ânimo é aquele que fica na dúvida. Ora, busca a Deus, e ora, busca as coisas dessa vida. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ou seja, limpem o coração de vocês. Versículo 9. Senti as vossas misérias. Ou seja, sintam como a preocupação com tantas coisas dessa vida afastam de Deus. Como a dúvida, a murmuração, a reclamação nos afasta. E lamentai e chorai. Converta-se, ou seja, tome um novo rumo. O vosso riso em pranto. Que o vosso riso pelas coisas dessa vida se torne em pranto, em lamentação por ver quantas vezes estamos abandonando a Deus. E o vosso gozo em tristeza, a vossa alegria em viver as coisas provisórias, temporárias, passageiras dessa vida, que se converta em tristeza e que se veja o quanto precisamos de Deus. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então aqui no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Retomando a mensagem de hoje, que é a presença transformadora de Jesus, Ele quer trazer essa transformação na sua vida, mas a transformação depende de você. Ele está batendo na porta e querendo entrar no seu coração, e se você recebê-lo hoje, ele pode começar a fazer essa transformação na sua vida. Veja aqui, lendo mais uma vez o versículo de hoje. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Se você está cansado, se você está enfraquecido, Deus hoje quer trazer restauração e força. E se você ainda não recebeu Jesus, você ouviu essa mensagem, mas você não recebeu Jesus ainda, ou você já recebeu, está dentro da igreja, mas você ouviu essa mensagem e está ansioso, ansiosa, preocupado com as coisas dessa vida, Deus hoje quer transformar a sua vida. Vamos fazer uma oração. Eu vou fazer 2 orações. A primeira é para aquele que nunca recebeu Jesus. Você que nunca recebeu Jesus, pode fazer essa oração comigo. Você vai receber Jesus. Jesus vai entrar na sua vida. Você vai reconhecer que quando ele veio em carne, se tornou humano e morreu na cruz, e o sangue dele limpa toda a humanidade do pecado. Quando você recebe ele, você vai ter o perdão dos seus pecados e você vai se tornar filho de Deus. E Deus vai colocar o Espírito Santo em você. Quando você for tomar decisões, o Espírito Santo vai apertar o seu coração quando você estiver no caminho errado. E ele vai colocar paz e vai também falar dentro do seu coração. Siga por aqui, vá ali. E você vai experimentar essa comunhão, esse relacionamento com Deus. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 20. É o último livro da Bíblia. Você vai no capítulo 20. Lá está escrito que o livro da vida é o livro onde ficam os nomes dos que receberam Jesus e que quando morrerem irão para o céu. E você vai ter esse relacionamento com Ele, vai priorizar esse relacionamento e Ele vai estar com você. Então faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e marca com o teu sangue para a eternidade. E me concede o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida até chegar ao céu. Em nome de Jesus, amém. Agora que você recebeu Jesus, procure uma igreja que pregue que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas a Jesus. Você não deve fazer nenhuma oração a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem de escultura,
porque Jesus está vivo e Ele é o nosso intercessor e você pode falar diretamente com Ele. Ele já morreu e deu a vida por nós. Agora eu quero fazer a segunda oração para você que está ansioso, que está ansiosa e que está pensando que Deus esqueceu de você. Que você tenha força para que você consiga orar e começar o seu dia buscando a Ele para que Ele lhe dê direção. Lembre-se de que você não deve focar nas coisas dessa vida, mas primeiramente no reino de Deus. Ele sabe de tudo o que você precisa e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, derramando portas grandes e abertas para que você honre a Ele, sendo uma bênção, tanto no reino dele, como também nessa vida, alcançando mais pessoas para o reino dele. Vamos orar para que Ele te dê graça, força, fé nele. Senhor, colocamos a nossa vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas na tua presença nesse momento, pedindo que o Senhor derrame força, graça, confiança, que eles possam deixar o orgulho. Talvez alguém aqui está pensando, eu posso, eu faço, eu vou, mas glórias a Deus está esquecendo de colocá-lo em primeiro lugar. E eu peço que esse teu filho entenda, como nós lemos em Tiago, que glórias a Deus dependemos do Senhor e que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da alma. Eu peço que o Senhor agora conceda entendimento para esse teu filho e para essa tua filha, e para aqueles que estão com dúvidas, que eles consigam vencer as tentações da dúvida, do medo, da insegurança, da inquietude, da incerteza, e que eles recebam agora fé, força para caminharem com o Senhor. Que recebam, meu Deus, a tua luz e graça para derrotar as trevas e caminhar na luz, para receberem a tua graça, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Depois dessa oração, nós vamos agora para a segunda parte, que é fazer a leitura bíblica, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Antes de fazermos a leitura, se você tem interesse em ler depois todo o livro de 1 Pedro, vou dizer aqui que o capítulo 1 de 1 Pedro foi a leitura bíblica da mensagem do dia 8 de outubro. 1 Pedro, capítulo 2, foi a leitura bíblica da mensagem do dia 9 de outubro. E hoje, dia 13 de outubro, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. Então, quando nós fizermos a leitura dos capítulos 4 e 5, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou indicar as datas em que ocorreram as leituras dos capítulos anteriores. E aí, se você quiser aprofundar o estudo de 1 Pedro, você pode depois separar esses dias e ler os 5 capítulos de 1 Pedro. 1 Pedro Pedro escreveu 2 cartas para a igreja. Ele escreveu 1 Pedro e depois ele escreveu 2 Pedro. 1 Pedro tem 5 capítulos, então o capítulo 1 foi lido na mensagem do dia 8 de outubro. O capítulo 2 foi lido na mensagem do dia 9 e hoje vamos ler o capítulo 3. O capítulo 3 diz assim: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. 2. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro está falando para a igreja sobre conselhos para que uma mulher, como uma esposa, deve tratar o seu marido. E aqui o primeiro conselho é que a esposa deve se portar bem, porque dando seu testemunho, a forma como fala, como trata o marido, como segue a Deus, vai convencer o marido que não é cristão a se achegar até Deus. Aí versículo 3,
Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Pedro não está dizendo que a mulher não deve se alinhar, porque alguma mulher aqui vai dizer, mas se eu não estiver arrumada, alinhada e bonita, eu também posso perder o marido. E isso é verdade. Lá em Provérbios, no capítulo 31, tem um versículo que fala que a mulher que tem virtude é aquela que veste roupa de linho. E é uma indicação do cuidado que a mulher deve ter com a sua aparência, com a sua vida. A mulher deve cuidar, sim, da sua saúde, das suas refeições, escolher o que come, buscar a prática de atividade física, buscar cuidar do seu cabelo, buscar estar sempre limpa, sempre organizando e limpando a sua casa, deixando em ordem. Há alguns lares em que as mulheres não cuidam da limpeza constante da sua casa, deixam as coisas de forma relaxada. Então essas coisas precisam ser bem cuidadas. Provérbios 31 fala sobre isso. Mas Pedro, quando ele fala aqui, não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros, ele está dizendo, se você buscar só isso, ficar atrás da aparência e esquecer que você precisa cuidar da sua alma, de como você trata, como você honra o seu esposo, de ser uma pessoa que respeita as pessoas, que honra a Deus, não vai valer de nada só a aparência. Porque aquilo que fica só no exterior não preenche o relacionamento. Então ele fala aqui no versículo 4, pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. A beleza que está no exterior, todos vão envelhecer. Em algum momento, a beleza externa vai passar. Inclusive, Provérbios 31 fala isso, que enganosa e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Lá em Provérbios 31 fala isso. Então, ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Aí o versículo 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Então ele está dizendo, as mulheres eram obedientes ao marido no sentido de que respeitavam o marido. Versículo 6. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Então ele está dizendo, você vai ser filha de Deus se você praticar o bem e não tiver medo de nada. Ou seja, tiver confiança de que está fazendo a coisa certa. 7. Também você, marido, agora vem o lado dos maridos. Na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Ou seja, maridos, entendam que a esposa é delicada. Entendam quando a esposa quer ser ouvida. Muitas vezes os maridos não têm paciência para ouvir as suas esposas. Vocês escutam o dia inteiro no trabalho muitas coisas, mas é necessário entender que a esposa também precisa da sua atenção. Então ele diz aqui, ouçam, prestem atenção. Versículo 8. Finalmente que todos vocês, tanto marido como mulher, tenham o mesmo modo de pensar e de sentir, que exista comunhão, compartilhamento de vida, unidade. Muitas vezes o marido quer uma coisa, a esposa quer outra coisa. É necessário
sentar-se e encontrar um equilíbrio, entenderem que vocês não são sós, mas agora estão casados e precisam alinhar as vontades, os desejos, os projetos de vida. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Aí, versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Versículo 10. Como dizem as escrituras sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Preste atenção no que você fala. Diga palavras positivas. Diga palavras de confiança, palavras de fé. Não diga, tudo vai mal, não vai dar certo, não vamos conseguir. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está conosco, o Senhor é meu escudo, o Senhor é meu protetor, o Senhor está conosco, o Senhor está à nossa frente. Versículo 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Então aqui, façam o bem, procurem a paz. 12. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? 14. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Veja aqui o 14. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O versículo 15 fala: tenham conhecimento a respeito de quem é o Senhor, de quem é Jesus. Você só tem esse conhecimento quando você prioriza Ele, quando você acorda e já busca Ele e quer saber mais a respeito dele. Versículo 16. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Aqui fala sobre ter testemunho. Quando você evangeliza, fala a respeito de Deus para alguém, tenha educação e tenha respeito. Não seja daqueles que quer envergonhar, humilhar outras pessoas de que têm outra fé. Fale com educação. Jesus, quando pregava a palavra, ele era educado. Ele mostrava a mensagem e deixava que a pessoa tomasse a decisão. Quando ele chegou para o jovem, que era muito rico, ele disse: vende o que você tem, então me segue. E a Bíblia conta que o jovem rico ficou muito triste. Ele abaixou a cabeça e foi embora. E Jesus deixou que ele fosse. Jesus fez a parte dele. Falou: o reino de Deus é assim, o seu coração está preso nisso. Quando o jovem foi embora, Jesus disse para os discípulos: como é difícil que um rico herde o reino de Deus, porque ele fica preso às riquezas. Não é pecado ser rico, mas o pecado está em amar mais o mundo e a riqueza do que a Deus. Então, versículo 17: porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. 18: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Aqui ele está dizendo que é melhor você sofrer fazendo o bem e a vontade, se essa for a vontade de Deus. Tem algumas pessoas que Deus não vai dar a riqueza para aquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa, se ela tiver a riqueza, ela vai se prender com a riqueza e ela não vai seguir a Deus. Então, a vontade de Deus para cada pessoa é individual. É para cada pessoa. Ele sabe qual o limite de cada um. Algumas vezes ele vai estabelecer que alguns vão passar por alguns sofrimentos. Ele sabe quais os limites que cada um suporta.
Ele sabe quais os propósitos que cada um pode cumprir para ele. Mas Pedro aqui está dizendo que, se for para ficar no sofrimento cumprindo a vontade de Deus, é melhor vencer e passar por aquele sofrimento. Versículo 18. Por que isso? Pois o próprio Cristo, ele era o Filho de Deus. Ele é o dono do mundo. Mas ele aceitou vir aqui na terra, assumir a forma humana, uma forma humilhante, diante de quem ele é, e sofreu uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus. Jesus morreu por toda a humanidade, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas ele foi ressuscitado no espírito. Versículo 19. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. 20. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aqui ele está falando quando no passado ocorreu uma provação na terra, toda a humanidade se corrompeu e só Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras, as três noras que ele tinha, 8 pessoas no total, receberam a salvação. Eles entraram na arca e receberam o livramento do dilúvio. Só 8 tiveram paciência de obedecer a Deus. Versículo 21. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 22. Que foi para o céu, está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Aqui ele está dizendo que assim como ocorreu o dilúvio e Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras receberam aquela água e foram separados para Deus, quando nós nos batizamos nas águas, também acontece a mesma entrega da nossa vida para Deus. Pedro está fazendo uma comparação. Quando nós entramos no batismo, colocamos o nosso corpo mergulhado nas águas e recebemos o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida completamente a Deus. Ele está dizendo lá no passado, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras entregaram a vida deles completamente para Deus. Eles entraram no barco e as águas vieram e eles foram protegidos e receberam a salvação da vida deles. Hoje, quando nós entramos nas águas, nós recebemos a purificação dos nossos pecados. Não é para lavar a sujeira do corpo, como ele fala aqui. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, é lavar a sujeira da alma, que estabelece um compromisso com Deus. Então, quando nós nos batizamos, nós recebemos a salvação em Jesus. E Jesus ressuscitou e hoje ele está no céu, governando os anjos e todos os poderes do céu. Então ele está dizendo, sigam a Jesus, porque ele é rei e governa o céu, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa é a mensagem de 1 Pedro capítulo 3. Ele fala a respeito do cuidado da esposa com o marido, do cuidado do marido com a esposa e dos compromissos que nós precisamos ter no relacionamento com Deus, tratando bem as pessoas a nosso redor, pregando o Evangelho e o reino de Jesus para que as pessoas sejam trazidas para o reino de Deus com educação. E devemos lembrar que não devemos pagar o mal com o bem, mas precisamos andar em paz com todos, buscar a paz nos nossos relacionamentos e nunca esquecer de olhar para Jesus,
porque Ele é que morreu em nosso lugar e hoje Ele governa os céus. E devemos orar a Ele porque, e quando passarmos por alguns sofrimentos, lembrar que Jesus passou o maior de todos. E se tivermos que passar por sofrimentos, que nós possamos ter a confiança em Deus de que Ele está conosco. Essa é a leitura de 1 Pedro, capítulo 3. Deus abençoe a sua vida, o seu dia hoje sempre grandemente. Amém.